Bom, gente, bom dia. Então, o tema de hoje é se os animais têm alma. Na verdade, na palestra eu vou falar mais assim sobre outras coisas além disso, né? Mas um dos focos é tentar responder essa pergunta. Então, eu primeiro vou começar falando como que a ciência e o espiritismo eles concordam. Então, a ciência e o espiritismo eles concordam em várias coisas, inclusive sobre o processo de evolução dos seres vivos. Ambos concordam que é um processo natural e contínuo. Então, aquilo que, assim, diferente do que existia na Bíblia, no Antigo Testamento, de que o mundo foi criado há 6.000 anos, na Terra foi criada há 6.000 anos, o Espiritismo acredita que é conforme a evolução, com a teoria da evolução. Então, na verdade, isso aconteceu há milhões de anos atrás, na verdade, a Terra foi criada há 4 bilhões de anos atrás, e aqui, Allan Kardec, na Revista Espírita, ele diz que antes de sermos o que somos, passamos por todos os degraus da escala. E antes que o nosso cérebro fosse réptil, foi peixe, e foi peixe antes de ser mamífero. Então, é interessante notar como essas, tanto a área científica, né, quanto a área estão assim em concordância. Está aparecendo em branco. Bom, mas aqui é outra, na verdade, é de novo na Revista Espírita. Ele diz novamente que existe uma cadeia de evolução. E que ela passa desde o zoófita, que é assim, o princípio, né, dos animais, na verdade ele diz assim, da planta para os primeiros animais, e depois isso vai indo para os animais mais avançados. Então, o próprio Espiritismo concorda com a ciência em relação a isso. E aonde que eles divergem, né? Aonde que existe uma divergência entre o Espiritismo e a ciência? Na verdade, basicamente, quando a ciência ela somente considera que a evolução ela é um processo físico, dos nossos corpos, né, da nossa matéria. Enquanto que o Espiritismo, ele acredita que existe esse processo físico em concordância com a ciência, mas ele também entende que existe um plano espiritual e que a evolução ela é resultante dessa ação do que nós chamamos de princípio inteligente. Então, em certo momento do caminho, a gente acredita que existiu o instinto de conservação e a inteligência. E isso são coisas, na verdade, diferentes que foram evoluindo com o tempo. Então, aqui no Mundo Maior de André Luiz, existe essa frase bem interessante que diz: o princípio inteligente afastou-se do leito oceânico e moveu-se em direção a outras margens. Chegou à terra firme, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Então, e mais uma vez, a ciência também acredita que a vida veio da água, né? Então, que a vida foi criada no oceano. Então, depois foi evoluindo até virar os peixes ossos que vieram para a Terra e depois, assim, evoluíram, né? Em sequência foram evoluindo para aves, por isso que diz do céu, e depois finalmente para mamíferos. Então, mais aí uma evidência de que o Espiritismo e a ciência estão em acordo em relação à evolução dos seres vivos. E a Gênese, ela também faz frequentes conexões entre diferentes áreas científicas e o Espiritismo, né? Então, é bem interessante, que eu estava lendo algumas partes da Gênese, que eles falavam especialmente em relação aos fósseis, que são estudados pela geologia. Então, eles dizem que animais e plantas, eles surgiram antes do que as datas que eram sugeridas pelo Antigo Testamento. Então, como eu disse anteriormente, mais uma vez eles estão dizendo que as provas científicas, elas concordam que surgiu há muito tempo atrás, e no livro A Caminho da Luz, ele conta bem essa história de como esse processo aconteceu. O livro vai ser apresentado pelo Anderson daqui a algumas semanas, e é muito interessante, porque ele explica justamente que tinha que demorar muito tempo, porque em 6.000 anos não seria tempo suficiente para toda essa evolução dos seres vivos, né? Então, aqui, como o primeiro passo que a gente estava conversando sobre o princípio inteligente, que a evolução ela é resultante do princípio inteligente, vale perguntar, os animais têm inteligência? Aí eu imagino que a maioria de vocês deve estar pensando, principalmente se vocês têm animais em casa, sim, é óbvio, né? E eu também pensava a mesma coisa, mas na faculdade, eu sou bióloga, para quem não sabe, e eu estudei comportamento animal. E uma das minhas matérias, aí nesse caso a gente vai ver aqui que o Espiritismo está mais avançado em relação à ciência, porque o pessoal que estuda etologia, que é o comportamento animal, eles discutem ainda se os animais têm inteligência ou não, porque alguns estudiosos eles preferem usar outras palavras e não inteligência.
Mas alguns estudiosos acreditam que sim, existe inteligência. Então vamos ver o que diz aqui o Espiritismo em relação a isso. Então, primeiro, antes da inteligência, a gente tem o instinto, né? Isso foi o que o Allan Kardec falou, está em outros livros do André Luiz. Então, o que é o instinto? O instinto é essa força oculta que faz com que os seres vivos eles tenham vontade, né? Aquele urge de fazer as coisas. E, segundo a Gênese, novamente, eles são atos espontâneos e involuntários. Ou seja, a gente não tem controle sobre esses atos instintivos, né? E ele é inato. Então, você nasce com ele e ele não tem progresso. Então, você, assim, o seu instinto ele não progride, né? Diferente da inteligência, que a sua inteligência progride, você pode se tornar mais inteligente. Então, aqui exemplos de coisas instintivas são uma planta, por exemplo, que se vira para o sol para receber mais luz, isso é uma coisa instintiva, ela não pensa, né? E os animais se alimentando, aquilo é um morcego, só pra quem acha que o morcego não é bonitinho, ele é bonitinho, comendo uma uva. É bonitinho, né? É lindo. É lindo, não é? Olha, bonitinho. E eles dizem até que o amor maternal é a parte instintiva, porque nasce assim, aquela coisinha pequenininha, então assim, é um instinto dos animais, você vê desde dos animais menos evoluídos, né? E na verdade evoluídos não é a palavra certa, porque somos todos evoluídos, mas cientificamente, mas os animais menos complexos, você já vê esse instinto aparecendo, né? O instinto maternal. E aí, o Espiritismo, ele fala sobre o instinto de conservação. E é interessante como ele diz que todos os seres possuem esse instinto de conservação, mas que ele pode ser puramente mecânico, por exemplo, eu piso num prego, eu tiro meu pé, né? Ou eu vejo um leão, eu corro. Ou ele pode ser raciocinado, eu vejo um leão, ao invés de eu correr para um lugar mais difícil, eu vou correr para um abrigo, né? Então assim, você pode tentar raciocinar o seu instinto. E óbvio, isso depende do quão complexo é o ser, né? Então, os seres humanos são mais complexos, a gente consegue tentar raciocinar o nosso instinto. Aí, ele diz que esse instinto de conservação, ele está inteiramente relacionado com o nosso medo da morte. E é por isso que ele é marcante nos animais e nos homens menos espiritualizados, porque se você não tem consciência da vida futura e certeza de que ela existe, a chance de você ter medo da morte é muito maior, né? E que, óbvio, nós estamos dessa forma tentando atender às nossas necessidades biológicas, então isso faz sentido para a evolução e faz sentido para o espiritismo. Por quê? Porque, na verdade, ele evita que os seres deixem a vida prematuramente. Então, ele evita que as pessoas e os animais morram sem necessidade, digamos, né? E que a vivência na Terra, como a gente sabe, ela é uma escola. Então, ela é necessária, né, para o aperfeiçoamento dos seres, do ser humano e também, como a gente vai ver, dos animais. Então, aqui de novo, segundo a Gênese, né, ela fala de novo sobre o instinto de conservação. Como que ele é no ser humano? Então, no ser humano, quando a vida começa, o instinto domina. Então, eles dizem que geralmente num bebê o instinto domina. Ele tem fome, ele chora, ele quer comer, né? E quando o tempo vai passando, ele vai desenvolvendo a inteligência, a mesma coisa com a nossa história evolutiva como almas, né? O nosso espírito ele evolui também. Então ele diz que no próprio adulto, alguns atos, eles também são instintivos, né? Então, como eu disse, o fato de pisar num prego. Então, esses movimentos espontâneos que a gente tem para evitar algum tipo de risco, eles são também instintos de conservação na nossa vida. E outras coisas, por exemplo, a respiração, que são atitudes que a gente não tem que pensar, ou nosso coração bater, isso tudo é instintivo, né? Não é uma coisa que a gente tem que raciocinar. Mas aí tem a próxima parte, que é a inteligência. Então, o que é a inteligência? A inteligência ela já é o contrário, porque ela se revela por atos que são voluntários. Então, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu penso nisso, eu raciocino. Eu não simplesmente reajo. É uma ação, não uma reação. E aí é um atributo essencial do espírito. Isso vem da questão 24 do Livro dos Espíritos. E é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Então ele diz que não todos os seres orgânicos, os seres vivos, possuem a inteligência. Por exemplo, as plantas são seres vivos, mas elas não possuem inteligência, né? Bom, depende do que você considera inteligência novamente, mas né, é um acordo de que elas não possuem inteligência. E, novamente, uma coisa interessante é que em vários... enquanto eu estava lendo, eu percebi que muitas vezes eles diziam, ao invés de utilizar a palavra princípio inteligente para os animais, eles utilizavam de princípio espiritual.
Então, na verdade depende da fonte. Em alguns momentos eles utilizavam o princípio inteligente, em outros princípio espiritual. Porque aí, se você considera que os animais têm inteligência, faz sentido você dizer que é o princípio inteligente, que é o que ou é responsável pela evolução, que dá vida às coisas. Mas se não, eles estavam, em alguns casos, né, em algumas fontes, eles estavam chamando de princípio espiritual. Então, mais uma vez, agora é interessante dizer que foi por isso que eu disse que o espiritismo está um pouco à frente do que a ciência nesse ponto, porque ele diz que a inteligência, ela não é exclusiva do ser humano, que outras espécies também possuem inteligência, porém é uma inteligência mais rudimentar. E no homem, a inteligência ela proporciona a vida moral, porque a gente raciocina, né? A gente raciocina consequências, enquanto a maioria dos animais não consegue pensar no futuro, né? Se eu tiver essa ação, qual vai ser a consequência da minha ação? Mas aí na questão 593 do Livro dos Espíritos, ele fala que alguns animais, além de possuir instintos, se mostram suscetíveis de certa educação, mas seu desenvolvimento não pode ultrapassar certos limites, e é devido à ação do homem, porquanto não há aí o progresso que lhe seja próprio. Então ele diz que a inteligência, existe inteligência, mas ela é diferente, né? Agora, então, só para fazer um resumo da diferença entre instinto e inteligência, o instinto, novamente, ele é um ato simplesmente mecânico, não é raciocinado, e ele não é livre. Ele não é livre porque a gente não utiliza nosso livre-arbítrio para decidir. Então, se a gente vê um leão correndo, muito dificilmente você vai conseguir ficar calmo e pensar, eu vou ficar aqui parada, porque é muito difícil. Você não tem o livre-arbítrio sobre o seu próprio pensamento, né? O instinto é muito mais rápido. Ele nunca se engana, porque ele é uma resposta automática, então não tem como você... O seu instinto está errado, no sentido de eu vou correr, né? Mas ele vai diminuindo conforme a sua inteligência vai aumentando, o que faz sentido, né? A gente vê isso com pessoas mais evoluídas, e pensando até no próprio exemplo de Jesus, que ele poderia ter fugido, por exemplo, quando ele ia ser crucificado, e na verdade ele, do livre-arbítrio dele, usando de sua inteligência, da sua moral evoluída, ele na verdade, digamos assim, o instinto era tão tênue, né, que a inteligência dele, a moral, eram muito superiores ao instinto dele, enquanto que nos homens, nos irmãos menos evoluídos, a gente vê o contrário, às vezes o instinto ele é mais alto. Muitas vezes você vê histórias de pessoas que fogem sem ajudar outras pessoas, de algum caso assim de um acidente, às vezes, e aí você pensa, né, o que leva a pessoa, né, a não socorrer, talvez seja o instinto, porque se ela não está com a moral e a inteligência ainda evoluídas a ponto dela lutar contra aquele instinto, ela vai acabar sucumbindo àquela vontade de fugir, né? Enquanto que a inteligência, ela já é praticamente o oposto do instinto. Por quê? Ela exige reflexão, ela é feita de uma combinação, porque você tem que juntar diversas informações, né, na sua cabeça para você decidir o que você vai fazer. E deliberação, que é você decide. Então você pega aqui uma informação, outra informação, e aí você acaba decidindo o que você vai fazer a sua ação. E ela é livre. Livre porque com a nossa inteligência a gente consegue utilizar nosso livre-arbítrio, o que não acontece com o instinto. E por outro lado, ela é sujeita ao erro, porque como ela não é mecânica e ela depende dessas várias diferentes informações, a gente decide, né, qual vai ser a nossa ação em relação a isso. Então, assim sendo, ela é sujeita ao erro e ela depende do quão evoluído nós somos, né, porque tem o input da moral também. Mas é uma coisa que vale a pena pensar, é que muitas vezes, e a maioria, na verdade, dos nossos atos, eles são tanto ligados ao instinto quanto à inteligência. Então, boa parte do que nós fazemos, os animais, que nós somos animais mais evoluídos, né, eles, na verdade, a maioria dos nossos passos, ou dos nossos atos, eles estão ligados em ambas as coisas. Por exemplo, quando você está caminhando, fazendo um hiking, o seu caminhar, né, assim, o seu pé um vai na frente do outro, isso é praticamente um instinto, né? Mas para onde eu vou, por exemplo, eu estou indo para o norte, eu estou indo para o sul, e isso já é consequência da sua inteligência, porque você está pensando e raciocinando em relação a isso. Então agora, vamos ao Livro dos Espíritos, né, o que ele diz bem assim, especificadamente.
Na questão 593, o Kardec pergunta, né? Pode-se dizer que os animais só obram por instinto? E aí os espíritos respondem. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então, mais uma vez, o espiritismo à frente da ciência, no sentido de, sim, existe inteligência, né? Não há dúvida quanto a isso. Então, alguns casos assim, de inteligência animal, na verdade, eu tenho milhares de coisas que eu poderia falar sobre isso, mas aqui esses são animais que conseguem se identificar no espelho, porque isso é um sintoma de inteligência que eles fazem para muitos testes, né? Então, macacos são extremamente inteligentes, especialmente os chimpanzés, que são biologicamente muito similares ao ser humano. Os elefantes são animais extremamente inteligentes também, eles conseguem se identificar no espelho. Aquele elefante marcado com xizinho, eles fizeram um experimento em que eles marcavam e eles queriam ver a reação do elefante, né? Se ele conseguia perceber que era nele. Então eles se olhavam no espelho, eles ficavam assim com a tromba, tentando tirar o que está acontecendo na minha testa. E porque muitos animais, eles acham que é outro animal, né? Até cachorros, tem alguns cachorros que se identificam, mas outros às vezes eles acham que é outro cachorro e ficam bravos, né? Então, esses animais, no geral, eles têm uma inteligência mais acentuada. Golfinhos também são capazes de se reconhecerem. E algumas aves. Aves são extremamente inteligentes, mais inteligentes às vezes do que muitos mamíferos. Especialmente os corvos e os periquitos e papagaios. Isso eu estava até comentando com ele aqui. Eu não sei se você já viu um vídeo de um corvo que pega o lixo e joga dentro da lata de lixo. Eu já vi que as pessoas deixavam lixo, né? Ele vai lá e pega e joga dentro. É você mais inteligente do que as pessoas que deixaram lixo. Parece, né? Mas é tocado. E tem um corvo que eles fizeram um estudo de que os corvos, para quebrar a casca de algumas nozes, é muito difícil. Então eles pegavam a noz e aí eles iam lá em cima do farol e jogavam no chão, os carros passavam, quebravam. Quando o farol fechava, ele ia lá, comia e voltava. Então assim, eles são muito inteligentes. E eu não sei se vocês já ouviram falar dos elefantes pintores. E eu fiquei abismada quando eu já tinha visto outros quadros, mas quando eu vi esse, porque eles estão se desenhando, né? Eu pensei, nossa, mas que coisa tão complexa, né? Pra você... E ela assina, Suda é o nome do elefante. Ela mesma assina. E eles vendem esses quadros, né? É um pouco triste por causa da exploração animal, mas assim, demonstra quão inteligente, né, os elefantes. Isso aí foi o elefante que pintou isso aí? Foi o elefante que pintou. E tem Teve uma reportagem do Fantástico, teve uma reportagem uma vez do elefante pintando. Sobre isso? E tem vídeos, eu também quando eu olho assim eu falo, acho que alguém pintou e colocou lá na frente, né, e falou, olha, o elefante pintou. Não, mas tem vídeos dela pintando os quadros. E usa cores, né, eu acho impressionante. E aí outros casos, assim, esse daqui é o muriqui, é um macaco que existe lá no Brasil. E o muriqui, apesar dele não ser domesticado, eles são extremamente inteligentes. E eu tinha até um amigo que estudava os muriquis no Nordeste, e é muito interessante porque os muriquis eles se comunicam usando sílabas. Então eles não sabem falar, eles têm o desenvolvimento da linguagem, né, que é, digamos assim, uma evolução da inteligência. Mas eles falam, por exemplo, se tem um perigo, eles não falam sempre perigo na língua deles, né? Tipo, pi, pi, pi. Não é. É assim, se é uma cobra, é outro som. Se é uma aranha, é outro som. Se é outro macaco, é outro som. Então eles conseguem conversar por sílabas, eles utilizam sílabas. O que demonstra uma inteligência muito avançada. Então é mais uma vez, né, a ciência concordando com o espiritismo. Existem vários outros casos, eu preciso manter aqui o mais curto. Então, mais uma vez, aí o céu e o inferno, ele também diz novamente sobre a inteligência, né, que existe além do ser humano. Então, existiria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há mais do que numa planta e nesta mais do que uma simples pedra. Então a gente consegue ver na natureza, além do homem, coisas que são mais evoluídas do que outras, né? E aí a próxima pergunta. Então tudo bem, a gente já sabe que tem instinto, né, como nós, tem inteligência, não como nós, uma inteligência mais rudimentar, mas os animais têm inteligência. E aí o terceiro ponto seria, existem sentimentos, né? Existem sentimentos nos animais. Mais uma vez, se você tem algum animal em casa, provavelmente você está pensando, obviamente. Então vamos ver o que diz o Espiritismo, né?
Então, em sua origem, novamente, o homem só tem instintos. Quando instruído, ele passa a ter sentimentos. E o instinto e a inteligência, eles pouco a pouco eles vão se transformando em conhecimento. Atingida a inteligência profunda no homem, pelo sentimento, estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Então isso é no homem, né? Então diz que primeiro o homem tem instinto, depois ele começa a ter mais inteligência, e por fim vem os sentimentos, né? Para depurar. E aí a pergunta 597 do Livro dos Espíritos, ela fala se os animais possuem inteligência, que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio inteligente da matéria? Tentando responder a pergunta da alma, né? Há, e que sobrevive ao corpo, ou seja, sim, existe um princípio que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. Aqui não dá para ler, mas é, porém, inferior à do homem. Então, me parece que é uma questão de semântica, se a gente quiser chamar a alma somente do espírito humano encarnado, não. Mas se você considerar que a alma também pode ser dos animais, existe um princípio, né? Se você chama de alma ou não, depende do que você está considerando. Mas sim, existe um princípio que sobrevive ao desencarne. Aí a questão 606, ela pergunta, e esse princípio inteligente dos animais, da onde eles são dotados? Da onde que eles vêm? Então vem do elemento inteligente universal. E emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais, ou seja, a fonte é a mesma dessa inteligência humana e da inteligência animal? E os espíritos respondem, sem dúvida alguma, porém no homem ela já está mais elaborada do que no animal. Então o princípio é o mesmo, mais uma vez, o princípio inteligente. E aqui ele usa o princípio inteligente, né? Não o princípio, que nem eu disse anteriormente, que era o princípio espiritual em algumas fontes. E aí, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então ele continua individual, não é que eles voltam para um todo, né, como algumas pessoas diziam. E aí a pergunta 599. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois lhe falta o livre-arbítrio. Então ela é individual, mas ele não tem o livre-arbítrio para escolher, o que faz sentido, porque também não existe, né, essa inteligência tão avançada, até nos próprios homens, né, em outras palestras mesmo, acho que foi na palestra que a me deu sobre, não lembro o livro, mas falava que até nos homens menos evoluídos não lhes cabe escolher o tipo de provas que eles vão passar, né? Dependendo da consciência do espírito. Isso, então eu imagino que com os animais não faria sentido eles escolherem pelo tipo de prova que eles vão passar também. Aí na questão 601, Kardec pergunta, os animais estão sujeitos como homem a uma lei do progresso? E os espíritos respondem, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, sim, então aqui ele está respondendo que os animais também evoluem, né? Então, existe, até agora a gente concluiu que existe um princípio inteligente, individual, que sobrevive ao desencarne e que evolui, né? Os animais evoluem. E aí a Gênese, né? O que a Gênese fala sobre isso? Que a verdadeira vida, tanto no animal como no homem, ela não está na matéria, ela não está no nosso invólucro corporal. Ela está nesse princípio inteligente que existe antes, né, de encarnar e sobrevive depois que nós desencarnamos. E esse princípio, ele necessita do corpo para se desenvolver. Então, como acontece com a gente que a encarnação é uma chance de evolução, para os animais também é. E o corpo se consome no trabalho, mas o espírito não se gasta. Pelo contrário, ele sai cada vez mais lúcido e mais apto. Natália, está até comentando com o Richard, alguns minutos atrás, que o Divaldo fala que ele foi visitar um amigo no Paraná e esse cachorro desse amigo tinha morrido, mas quando ele chega na casa ele vê que, sabe, pula nele e vai... Ah, entendi. O cachorro já estava desencarnado. Que do mesmo jeito que as pessoas não sabem que estão mortos, os animais também não sabem que eles estão mortos, porque eles não têm consciência de si, né? Uhum, é verdade. E faz todo sentido, porque geralmente as pessoas que eles dizem estão mais ligadas
ao mundo material, elas têm menos consciência de que elas morreram, né? E Então, tem imagina... aquela história do cachorrinho, já ouvi falar, que segue o Chico na rua. Ah, eu vou Fica contar, amarrando. Tem sim. Então, aí a pergunta se os animais têm sentimento ou senso de moral. E aí já é um pouco mais complicado, na verdade, porque é uma coisa difícil da gente assim provar. Mas aqui eu tenho várias histórias que falam um pouquinho sobre isso. Esse caso aqui era uma mergulhadora num tanque, né, desses de estudo. E ela estava trabalhando com essas baleias, chamam belugas, são baleias brancas. E um dia ela teve cãibra e ela não conseguia subir para o topo do aquário. E isso nunca tinha acontecido antes. Então, assim, a baleia não foi treinada para esse tipo de situação, ela não era treinada, né, para isso. Mas ela percebeu que ela não conseguia e, por algum motivo, ela sabia que a cuidadora não conseguiria sobreviver na água, como ela, assim, não conseguiria respirar, né? Então ela foi lá, pegou a pesquisadora e levou ela até a superfície. Então, aí você diz, é inteligência? Sim, mas talvez tenha um pouco de sentimento, no sentido dela entender que aquela pessoa estava com sofrimento ou alguma coisa assim de errado estava acontecendo. Sem contar que a gente não sabe o que eles enxergam, né? A gente não sabe, de repente, tem cães e gatos que conseguem detectar câncer no ser humano, mas porque a gente não sabe o que eles veem. A gente não tem noção de como eles enxergam, né? Então, de repente ela está vendo uma força em volta da cãibra e ela percebe visualmente isso. A gente não sabe o que eles enxergam, né? É verdade, porque os sentidos são diferentes, né? Eles dizem que para os cachorros, por exemplo, eles enxergam com o nariz, porque o sentido mais forte deles é o olfato. E é quilômetros de distância, não é coisa perto do cachorro. Eu lembro de casos que eu vi de cachorros que se perderam da família e se encontraram assim a quilômetros de distância quando a pessoa tinha mudado às vezes de estado e o cachorro conseguiu chegar de maneira impressionante, né? Então, isso é um exemplo. E me lembra também do caso do tsunami, que eles dizem que muitos animais, o tsunami da Indonésia, que muitos animais pressentiram antes, né? E eu não acho que seja assim um pressentimento no sentido espiritual, eu acho que seja um instinto físico, no sentido de talvez o tremor da terra, eles tenham tido algum tipo de sentido mais apurado, né? E que a gente já perdeu justamente porque o nosso instinto está menos, já está assim, digamos, camuflado pela nossa inteligência, talvez. Então esse é um outro caso aqui que eu diria meio de moral. Tem gente que diz que é treinamento, pra mim é uma questão de sentimento, aí depende da interpretação. Mas esses dois cachorros, eles são cães guias e eles acompanhavam esses homens todo dia ao trabalho. Eles trabalhavam no World Trade Center em New York. E no dia que teve o atentado, né, de 11 de setembro, eles estavam trabalhando. E o que aconteceu foi que quando teve a explosão, tudo caiu e os cachorros, eles correram com instinto. Mas os homens falaram que eles acharam que eles iam morrer, porque eles ficaram lá, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não conseguiam enxergar, os cachorros tinham ido embora. O que aconteceu foi que passaram alguns minutos, os cachorros voltaram até eles. Então, assim, acho que o instinto primeiro foi de fugir, que é o instinto do animal e nosso, às vezes, em caso de risco. E depois de um tempo eles voltaram. E eles, assim, guiaram os cegos até a saída do prédio. E eles sobreviveram, enquanto muitas pessoas do andar não sobreviveram, porque eles não conseguiram sair do prédio, né? Então, pra mim aí é um caso, assim, de sentimento, digamos, porque os cachorros, eles tiveram aquela sensibilidade do tipo, eu poderia ir embora e eu não correria nenhum risco, mas eles resolveram voltar, né? Então me parece, assim... Sentimento. Me parece um pouco de... pelo menos um... É o amor. Oi? E essa raça aí é bem interessante. Na casa da minha mãe a gente sempre teve, Eles são dóceis e bem apegados, né? É verdade, os labradores são ótimos. Aqui é um outro caso de... Essa cachorrinha, ela... nas Filipinas, essa foto. Ela é a cachorrinha desse menino. E um dia eles estavam brincando na rua e uma moto veio pra ir atropelá-lo, né? E ela se jogou na frente do carro. Então ela perdeu o focinho, mas assim, ela salvou a vida do menino. Então, novamente, ela lutou contra o instinto dela, eu diria que seria o de fugir, para na verdade fazer o contrário, de se jogar na frente e salvar a vida do menininho. Eu vi já conheço vários casos de cachorros pequenos que salvaram donos de onça e lutaram com a onça. Já vi uma vez de um cachorro que salvou o dono de um urso. O urso queria pegar o dono.
e acho que foi no Canadá. E aí o dono fugiu, escalou uma árvore, mas ursos escalam árvore, né? Então o urso queria ir atrás dele, mas o cachorro era menor, mas era mais ágil. Então ele ficou no pé da árvore, e toda vez que o urso se aproximava, ele mordia a pata do urso e corria. Mordia a pata do urso e corria. É porque ele ficou fazendo isso por horas, o dono depois contou, até que alguém percebeu que eles não voltavam para casa e foram atrás deles. Mas foi ele ficou incansável defendendo a árvore, sendo que ele podia novamente ter ido embora, nem corrido aquele risco, né? Então existem assim muitos casos de histórias de animais demonstrando, no mínimo, uma inteligência muito apurada. Esse outro caso foi de um menininho num zoológico, foi na Alemanha, faz muitos anos. E ele caiu, ele estava assim olhando os gorilas, ele caiu lá para baixo, a mãe se distraiu e ele caiu e desmaiou. E aí a gorila, tinha uma gorila, e ela foi lá e pegou o menino na hora, e acharam que ela ia machucá-lo, porque né, não são assim, ela não era domesticada, né, e geralmente esses animais que ficam enjaulados, eles têm um pouco de raiva do ser humano, porque não é o habitat deles, eles estão estressados por conta daquela condição. O que aconteceu diferente do que todo mundo imaginava foi que ela pegou ele para cuidar dele, e ela ficou com ele no colo, e daquele jeito ali, ela ficou segurando ele, até que ela foi e colocou ele perto da onde ela sabia que os cuidadores têm acesso, da portinha. Ela colocou ele ali e se afastou para a pessoa vir buscá-lo. E assim, então ele foi salvo. Mas é no mínimo uma inteligência, eu diria até quase um instinto maternal, né? Uma vez que ela viu que era uma criança. E aí a última historinha, assim, que eu gosto muito dessa, mas eu tenho até o videozinho, mas eu não vou passar porque demora muito. Eu não sei se vocês já viram a cachorra Lilica no Brasil. Se vocês não viram e tiverem interesse em procurar, dá pra procurar no YouTube. É uma reportagem sobre essa cachorra. É uma cachorra que ela vivia num lixão e com a família. E aí essa moça, né, uma senhora, ela sempre dava comida para os cachorros de rua. E ela percebeu que toda vez que ela acabava de comer a comida, essa Lilica que ela encontrava com ela dava comida. Ela acabava de comer e ela ficava olhando pro prato, assim, né? E ela falou, por que será, né, que ela fica assim olhando pra comida e ela não quer ir embora e ela não comia tudo? Aí ela começou a perceber que parecia que ela queria levar a comida embora, segundo a senhora. Aí ela disse que ela começou a fazer o seguinte, ela amarrava a comida num saquinho e a cachorra pegava a comida com os dentes e ia embora. E ela falou, acho que ela tá guardando pra depois, mas eu quero ver o que essa cachorra tá fazendo, que é uma coisa assim tão diferente, né? E aí ela falou que um dia ela resolveu seguir a cachorra. E ela seguiu e a cachorra andava de noite por uma estrada por mais de 1 quilômetro. E até que ela chegou numa casa, que era o lixão onde ela morava. E ela viu que o que ela fazia era que ela ia lá, ela pegava, abria o saco, ela distribuía com todos os outros animais que moravam lá. Então ela queria levar a comida para os outros, né? Ela não estava assim, satisfeita em só se alimentar. E aí a gente pensa quantas vezes, até a gente não é assim, egoísta, né? No sentido de não pensar nos outros, né, e tentar dividir o que a gente tem, enquanto muitas vezes até um cachorro, né, consegue ter esse sentimento de ajudar assim, os outros cachorros. E a moça que trabalhava no lixão deu a versão dela de que de repente a cachorra começou a chegar com essa comida e distribuir para todos os outros, né. Então ela fazia isso todos os dias, ela ia buscar comida e levava a comida de volta. Então aí a questão da moral fica assim relativamente em aberto, dependendo da nossa consideração, porque não existem coisas explícitas assim no Livro dos Espíritos em relação a isso. E o que diz o Livro dos Médiuns, né? Sobre isso? Ele diz que há nos animais aptidões diversas e que certos sentimentos são muito parecidos aos sentimentos humanos, que se desenvolvem nos animais e que os animais, aí ele diz assim, em relação aos sentimentos, eles podem ser sensíveis ou vingativos, como são os homens, e conforme se procede bem ou mal com eles. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão dos pensamentos dos espíritos há um abismo, a diferença das naturezas. O próximo ponto de discussão vai ser esse, sobre se os animais podem ser médiums, né? Mas nesse caso aqui eu coloquei essa frase mais para mostrar essa coisa que existe uma diferença de naturezas, né? Obviamente, entre os seres humanos e os animais, mas que eles reconhecem que existem sentimentos nos animais. E aí até ontem a gente estava discutindo sobre a palestra, eu e o Cláudio me lembrou dos elefantes que mataram muitas pessoas na África, 2 elefantes, eu não sei se vocês também já ouviram falar sobre esse caso. E eles mataram 21 pessoas, eu acho. E aí o Cláudio até falou, porque eles eram animais ruins, né? Eu falei, na verdade, eu vejo de outra forma, porque o que acontece é que quando eles eram filhotes, os caçadores mataram a mãe deles. Então todo ser humano que eles viam, para eles era uma ameaça.
Então, eles falam, mas eles faziam emboscadas para matar os seres humanos, né? Então eles combinavam, era uma coisa assim muito avançada mesmo. E eles faziam emboscadas e acabavam matando as pessoas. Então, existe assim, pra mim, aí nesse caso, lendo essa frase do livro dos médiuns, eu pensei que talvez a palavra certa seria vingativos, né? Ou praticamente um instinto, novamente, de conservação também, porque eles não sabem o que os outros seres humanos seriam capazes de fazer. Então, e eu lembro de, nas minhas aulas de comportamento animal, ouvir que tem, principalmente macacos, que novamente são muito, têm inteligência evoluída, e eles chegavam a fazer guerras, assim, grupos de macacos contra outros grupos. E eles bolavam coisas assim, eu vou atacar essa hora, você vai por aqui, eu vou por aqui, assim, é um negócio impressionante, né? Planejado. Muito planejado, o que demonstra novamente a inteligência. E aí no livro dos espíritos, né, a questão 602, ela pergunta se os animais progridem como homem por ato da vontade própria ou pela força das coisas. Então, porque a gente já viu que se eles têm sentimento, provavelmente demonstra que existe, né, e alguns mais sentimentos do que outros, como numa planta, talvez não existam sentimentos. E a resposta é, pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, os animais, eles evoluem, mas eles não estão sujeitos à expiação. Então, a minha próxima pergunta é, então, por que eles sofrem, né? Porque, assim, se eles não precisam expiar nada, por que eles sofrem? Então, isso, o que acontece é que os animais, na verdade, eles sofrem, na verdade, não é uma lei da causa e efeito, não foi por algo que eles fizeram no passado como pode acontecer com a gente. Na verdade é uma lição, é só um aprendizado. Com a gente, às vezes, isso também acontece. O sofrimento ele pode ser uma lição, nem sempre ele é uma expiação. E que nos animais, todas as vezes que eles estão sofrendo, é por uma questão de lição, não por uma questão de expiação. E aí, Emmanuel diz o seguinte: o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Então, novamente, o sofrimento é uma forma de evolução, mas não é que eles estão espiando por nada que eles tenham feito. Porque eles não têm livre-arbítrio, né, para ter que espiar por alguma coisa. Nós, quando escolhemos, digamos assim, fazer uma atitude errada, a gente tem o livre-arbítrio para isso, por isso que no futuro a gente acaba espiando. E aí, no Herculano Pires, né, ele fala que os animais sofrem porque evoluem. E sempre a evolução ela acaba sendo acompanhada de algum tipo de sofrimento, né? O André Luiz, no livro Libertação, ele fala que o sofrimento é reparação ou ensino renovador. E Emmanuel, numa psicografia de Chico, ele fala: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa, sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-lo. Assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se, que é aquela frase que a gente viu anteriormente. Porque se a gente parar para pensar, existem animais que são super bem tratados e vivem uma vida de luxos e, né, muito amor, as pessoas, né, dão assim, esse amor, enquanto existem animais que são abandonados e passam por muitos sofrimentos. E aí faz a gente pensar, por quê, né? Por que existe essa diferença se eles não evoluem, se a gente pensasse que eles não evoluíssem? E na Gênese, né, eles explicam. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação aos seus sofrimentos. O que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus, né? Então faz todo sentido que os animais evoluam, porque senão, novamente, o que acontece com a gente, que a gente só se justifica o que nos parecem injustiças na Terra, né? De uma pessoa nasce numa condição muito boa, enquanto outra pessoa nasce numa condição de fome, de guerra, de sofrimento. A mesma coisa para os animais. Seria então injusto, né, de Deus colocar as pessoas nessa situação. Se você entender que os animais também estão evoluindo e eles vão passar por diversas encarnações, isso não é injusto. E aí sim está de acordo com a lei de Deus. Então... Seria o da esquerda americano, brasileiro, do outro lado? Esse aqui eu não sei se aquele tá numa festinha de aniversário dele. Ele tá sorrindo ainda. Eu acho que em todo lugar tem muitos animais bem tratados e maltratados, né? Infelizmente, os maltratados. E até no Evangelho existem pontos que tocam, né, sobre os animais. Então, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, eles falam sobre os animais
de que marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, que são seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, por quando nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Então, mais uma vez, considerando que tudo na natureza evolui, inclusive os animais. E em outro capítulo, né, que é o Buscar e Achareis, essa outra parte aqui também diz que Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal. Ou seja, deu ao homem, né, mais do que ele deu ao animal. O desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência. Então aqui nesse caso ele está dizendo da diferença do homem e do animal, né? Que basicamente a diferença seria de que o ser humano ele tem essa moral de sempre tentar buscar o melhor, né? Muitas vezes a gente não busca, mas assim, o caminho sempre é o da evolução e a gente tenta focar nisso. E o animal, no geral, ele tenta pensar na sobrevivência, né? Então, aí aquela pergunta que eu tinha comentado antes. Porque eu já ouvi de muitas pessoas de que os animais são sensíveis, né, aos espíritos e o que isso demonstra, né? Então, a pergunta é se os animais podem ser médiums, né? E que o que são médiums? Então, a explicação assim, da palavra médiums é que são pessoas que são intermediários aos espíritos. Então, intermediários entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados. E o que o livro dos médiuns diz é que é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam é determinado pela visão de um ou muitos espíritos. Mas, repito, é sempre necessário o concurso de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nos animais. Então, assim, o que eu entendi dessa parte é que eles são sensíveis, eles podem ver ou sentir os espíritos, mas eles não podem ser chamados de médiums, porque o que nós consideramos médios são intermediários entre os dois mundos, e eles não têm os mesmos recursos para poder fazer, digamos, essa tradução, né? Não tem a mesma linguagem, então, apesar deles serem sensíveis. E eu já ouvi de várias pessoas que os cachorros, às vezes eles estão no ambiente, de repente entra uma pessoa que talvez seja um pouco perturbada, e eles ficam assim, como se estivessem vendo alguma coisa, e pulando, né? Aquela história do quando que fala que quando você está com medo o cachorro percebe, né? Ele te morde, ele vai que está com medo, né? É verdade. Ele está vendo, ele percebe que de você está saindo alguma coisa que talvez atrai ele, né? Talvez o nosso perispírito, né? É verdade. Eu acredito que eles sejam mais sensíveis mesmo, né? Esse tipo de coisa. Inclusive nesse livro, que chama Todos os Animais Merecem o Céu, é muito interessante. O autor desse livro ele chama Marcel Benedetti, ele é veterinário e ele tem vários outros livros sobre os animais, né? Mas ele conta várias histórias de animais assim desencarnados e até ele fala de uma colônia que existe, como se fosse, não é bem o nosso lar, mas é uma fazenda em que eles cuidam de animais, porque outra coisa que se diz assim é que os animais eles não ficam em erraticidade. Então, quando eles desencarnam, eles não ficam assim vagando como os seres humanos podem ficar, porque eles não têm o livre-arbítrio, então eles logo são encaminhados, né, para outros lugares. E até também pela pureza, né? Eles não têm maldade, eles só têm amor para dar, então não existe aquela coisa, aquela provação. Porque não existe a necessidade da expiação. Eu faço parte desse grupo de Marcel Benedetti e realmente é muito interessante. Eu recomendo esse livro. Eu também gosto muito. É que seria só uma outra palestra só sobre as histórias que ele conta, Tem um né? programa na Rádio Boa Nova sobre Uma amiga minha que faz esse programa aí, Vanelina, no Brasil, todo sábado. Muito interessante. Eu faço parte também desse grupo dela. De estudo dos Tudo de animais. Então, e continuando, né, com a questão dos médiuns, né? E ele explica por quê, né? Então, de novo, porque não existem no cérebro dos animais esses mecanismos necessários para essa troca de informação entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados, né? E por isso que não dá pra gente chamar de médium, porque os fatos mediúnicos, eles não podem dar-se sem esse concurso consciente, né, de troca, né? Dos médiuns encarnados, espíritos como nós. Então não existem esses mecanismos no cérebro do animal para eles poderem fazer esse intermédio. E aí no livro Nosso Lar, essa cena do livro Nosso Lar, quer dizer, a cena do filme, né, mas está no livro também, eles falam dos animais que trabalham
né, na colônia. E então esses animais eles são utilizados, né? Então, mais uma vez, digamos assim, uma obra espírita mostrando como os animais são empregados no mundo espiritual e que eles mantêm a sua individualidade, né? E aí algumas histórias do Chico. Na verdade, o Chico ele era um grande assim, apreciador dos animais. E tem 3 histórias aqui, vamos ver se dá tempo de contar as 3. E o que ele diz é que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Essa é uma frase do Chico Xavier. E aí ele tem 3 histórias dele aqui sobre animais que eu acho assim, muito interessantes. A primeira, essa daí, acho que era a que o Jorge estava comentando, que é dele com o Dom Pedrito. Então ele tinha um cachorro que se chamava Dom Pedrito, e ele estava muito velhinho já, esse cachorro, e o Chico estava muito chateado porque ele chegou a desencarnar, e ele ficou muito triste com isso. Mas aí ele contou que um dia ele estava andando na rua e um filhotinho de vira-lata começou a segui-lo, né? E ele ficou assim, não, tipo, andando assim, tentando ir embora. E aí a Manuel parou e ele disse assim, Chico, para um momento e olha para esse cachorro. Aí ele olhou e ele falou assim, esse cachorro é o Dom Pedrito, que tá vindo novamente, tá te pedindo, né, ajuda. E aí o Chico pegou esse cachorro e tomou conta dele e virou o brinquinho, né. Então ele prova e dá a reencarnação dos animais. Isso é uma das histórias. E ainda da sua conexão com o dono ainda. Isso, da conexão, né? Ou seja, é uma questão de afinidade e talvez sentimento, né? Porque é justamente o que acontece. Essa outra história é do Chico com uma cachorrinha chamada Boneca. Era outra cachorra que ele tinha, da qual ele gostava muito. E essa cachorrinha, ele falou que ele tinha costume de pegá-la no colo e fazia carinho nela. E ele falava assim pra ela, Boneca, coça as minhas... Eu tô com pulgas, coça-me. E aí ela coçava assim com o focinho, né? Coçava o peito dele. Aí ele disse que ela também desencarnou e ele ficou muito chateado. E uns amigos dele resolveram pegar uma filhotinha e levar pra ele, né? Pra ele ficar mais alegre. E aí que quando a filhotinha de cachorro tava no colo dela, ele falou a mesma coisa, né? Eu tô com pulgas, né? Coça-me. E ela foi lá e coçou ele igualzinho. Aí disse que os amigos eles ficaram assim, emocionados, né? Nossa, Chico, a boneca, ela tá aqui, né? E aí, eu assim, quando tava lendo essa história, no princípio eu achei que ela fosse, a boneca estivesse encarnada naquela cachorrinha. Mas ele disse uma coisa diferente, aí ainda me fez pensar quão interessante isso é. Ele falou, a boneca está aqui e ela está ensinando essa cachorrinha os hábitos que me agradam. E por isso que ela está fazendo isso. Então... Poxa, a cachorrinha é a mentora da cachorrinha nova. Exatamente. Praticamente a boneca era o Emmanuel da nova cachorra. E aí, então, ele disse que, assim, subentende-se que, na verdade ele até disse isso depois, que essa conexão entre os animais e seus donos, ela pode permanecer por muito tempo, né, após a morte. E em algum outro lugar ali, eu não sei qual, assim, a veracidade dessa informação, que por até 4 anos, os animais, quando eles se desencarnam, eles podem ficar próximos aos seus donos antes deles serem reencaminhados para outro lugar, né? E aí uma última história, eu só achei essa do Chico, não deve ser o mesmo cachorro, mas... porque esse daí é com outro cachorro, é o Cão Lorde. Essa outra história do Chico com os animais. Ele tinha esse cachorro, que na verdade era um cachorro do irmão dele, e o irmão dele desencarnou, e antes de morrer, o irmão dele pediu pra ele, Chico, por favor, cuida do Lorde, né? Você sabe como eu gosto desse cachorro, por favor, toma conta dele. E o Chico disse, tá bom, né, vou cuidar dele. E cuidou do cachorro, né, até ele ficar bem velhinho, e quando ele finalmente foi desencarnar, o Chico conta que ele viu o espírito do irmão dele vindo buscar o espírito do Lorde. Então, mais uma vez, essa conexão, e aí o quanto, novamente, né, a ideia da permanência desse princípio inteligente, que podemos ou não chamar de alma, dependendo da semântica, e que sobrevive ao corpo e que sim evolui, né? Então, assim, tentando fazer um resumo, né, das ideias que a gente viu, os animais têm instinto, né, especialmente o instinto de conservação da espécie, mas eles também possuem inteligência. E é claro que essa inteligência ela varia de acordo com
com o grau, digamos, de complexidade do ser. Então, alguns animais eles têm mais inteligência do que outros. Mas, porém, os animais eles não têm livre-arbítrio. Então, como eles não têm ainda assim a moral avançada, eles não têm esse livre-arbítrio de escolha, né? Eles são mais dominados ainda pelos instintos. E eles não podem ser considerados médiuns. Então, eles podem ser sensitivos aos espíritos. Existe nos animais um princípio que sobrevive à alma, à morte. E, novamente, chamar de alma ou não, talvez seja uma questão de semântica, mas certamente que existe esse princípio, né? Um princípio que se mantém individualizado, não se junta a um todo. E, por fim, os animais eles evoluem, então eles passam também pelo processo de evolução, e por isso que muitas vezes eles têm que passar por essas provas de sofrimento, mas elas não são provas de expiação. Porque como eles não têm esse livre-arbítrio, eles não podem pagar, né, por nenhum tipo de erro que eles tenham cometido. Mas eles acabam sofrendo para aprender, né? Então, aqui são algumas referências interessantes para quem estiver interessado nesse assunto, porque, como eu disse, não dá tempo assim, de falar sobre tudo, tem muitas histórias, e essa história da fazenda, da colônia espiritual é muito interessante e mostra sobre como organizado pode ser o mundo espiritual para os animais também. Mas seria uma palestra só sobre esse livro. Então, eu indicaria aqui a doutora Ivênia Parado. Ela tem uma palestra só sobre se os animais têm alma. Ela é uma veterinária da USP. E se procurar no YouTube, tem várias palestras dela, assim, é bem interessante. E o Marcel Benedetti, que era veterinário, ele já desencarnou, mas ele deixou várias obras, e a maioria delas sobre os animais. E aí algumas que eu indico são os animais conforme o Espiritismo, Todos os Animais Merecem o Céu, que é essa que fala sobre a colônia espiritual e o futuro, né? O que acontece quando os animais desencarnam. E novamente lembrando que todas as fontes dizem que eles não ficam na erraticidade. E aí me lembra de que eles falam que às vezes as pessoas veem formas animalescas, erráticas. Então, às vezes, pessoas que são formas de lobo, formas, né, de animais menos evoluídos, mas eles dizem que são espíritos humanos que adquirem essa forma animal por uma conta de ainda estarem muito ligados ao mundo material. Então, e aí o perispírito cria essa forma, é isso? Ligado aos instintos, né? É isso, porque está mais ligado aos instintos, né? Mas que os animais em si, eles não ficam erráticos por causa disso, eles são prontamente encaminhados, né, a algum outro lugar, ou a reencarnação, ou então essas colônias em que eles possam ser, digamos assim, utilizados, né, para o bem e obviamente ser cuidados. E assim, todos os animais são nossos irmãos. Então esses são alguns livros do Marcel Benedetti. E aí essa daqui é uma mensagem do Chico Xavier, né, sobre os animais, e eu queria terminar antes da gente seguir para o passo com essa mensagem. Então ele fala: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Se nós já alcançamos os domínios da inteligência, os animais estão aperfeiçoando seus instintos na busca da inteligência, da mesma maneira que nós, humanos, aspiramos a alcançar algum dia a angelitude. Personificada em nosso Mestre, o Senhor Jesus, os animais aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e mais experimentados dos animais. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Natália, você usou, na sua palestra, você falou que os animais não têm o livre-arbítrio, e algumas vezes você diz ainda não tem. Quando você diz que ainda não tem, pelo seu entendimento, é que um dia eles vão ter? Pelo meu entendimento, sim. Porque eu acredito que todos nós, em algum momento, já fomos, né, seres menos evoluídos, animais. É a evolução, né? Nós já passamos por todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, e agora estamos no humanoide, né? E os animais hoje, assim, como está dizendo, vão ser humanos no futuro. No futuro, sim. Quer dizer, no futuro, humanos é difícil porque a Terra não vai existir mais, mas vai ser em outro planeta. Mas talvez até a nós tenhamos... A forma humanoide. Sim, talvez até nós tenhamos sido
animais em outros planetas, porque não sabemos há quanto tempo exatamente, né? Tem o caso da Coco, que é uma gorila que fala 2.000 símbolos de linguagem, e já foi, não foi o espírita que me falou, mas eu já vi palestras que diz que é permitido a reencarnação de um animal muito mais evoluído, mas ainda é um animal, para despertar que a gente perceba que existe algo a mais nos animais. Então o animal... Como diz de novo aí, é permitido o quê? Que ou um espírito mais evoluído de outros planos, ou até mesmo um animal, venha num plano inferior para despertar que a gente entenda que existe um plano, que exista algo a mais no animal que a gente vê. Né? Que existe um princípio inteligente, que existe algo a mais. Para a gente parar de tratar os animais como mercadoria, né? Que a gente faz isso, infelizmente. Então, Natália, eu queria pedir só um comentário. Claro. Seu, porque o que até esse final aí, acho que era a pergunta que eu estava querendo fazer, ou pedir seu comentário. Se fala muito na ciência do elo perdido, né? Então, do macaco e do homem, né? Então, e muito se falou do princípio inteligente. Então, você acha que pode-se entender, talvez, que a conexão esteja aí, então, quando se fala da compreensão da ciência tradicional sobre tentar buscar esse elo perdido e o espiritismo trazer a visão do princípio inteligente ser a conexão entre os homens e os animais? É um pouco assim complicado, porque na verdade a evolução não é, a gente pensa que os homens eles evoluíram no macaco, mas na verdade não é verdade. A gente tem o mesmo ancestral comum, que significa que há milhares de anos atrás nós éramos a mesma espécie. Só que aí assim ramificou, né? Então meio que começou a se dividir por algum, assim, biologicamente falando, e espiritualmente falando faz todo sentido. Externa também. Há teorias. Talvez nesse caso faça sentido em relação a essa encarnação de outros planos, né? Talvez o elo perdido nesse caso. O que aconteceu para começar a evoluir a partir daquele ancestral comum do ser humano? E aí eu me lembro de Capela, né? Do pessoal de Capela que já éramos humanos, né? Quando isso aconteceu, mas da encarnação das pessoas de Capela muito mais evoluídas. Talvez os primeiros seres humanos no planeta eles tenham vindo de outro plano e encarnado, né, nesses primeiros seres que começaram a se desenvolver que deu origem aos humanoides, mas não, assim, faz o sentido, que aí você liga esse princípio inteligente que já existia, mas você traz, né, de fora, porque não tem, biologicamente é difícil dizer a explicação, porque a evolução ela é um fato randômico, não é programado, né, não existia evolução programada. Então, mas Divaldo fala muito a esse respeito, né, palestras dele, que essa ramificação houve por causa que a ciência não consegue explicar por que houve essa ramificação, esse elo, por que um continuou macaco e outro se ramificou e Divaldo fala justamente que esses espíritos que não serviam mais, não é a palavra correta, não se adequavam mais à capela, foram transferidos para cá e por imposição deles serem muito mais evoluídos como inteligência, isso impôs a matéria que a matéria se ramificasse para o lado humanoide. Entendeu? Porque o que dá forma à matéria é a alma, é o princípio inteligente, né? Não é o contrário. Quem controla a evolução é o espírito, né? O espírito que a gente que vai dando a nossa forma que a gente tem hoje é pela evolução do espírito. Então, Divaldo diz que essa ramificação ocorreu aí, né? Não sei, 500 milhões de anos atrás. E isso serviu para aqueles espíritos como aprendizado, porque eles encarnaram em corpos brutais, né? Em corpos em uma situação do planeta violenta, né? Numa situação, então, daí isso que Divaldo conta com muita assim, propriedade numa das palestras dele, né? Então é muito interessante o que ele comenta, né, a esse respeito. espiritualmente faz bastante sentido. Para a ciência,
não existe assim um plano. É por isso que chama-se elo perdido, né? Porque não acharam esse elo espiritual. Existe uma explicação para eles, né? Mas a explicação obviamente não inclui esse lado espiritual, então por isso que é óbvio, ela não é completa, né? É uma explicação materialista. Focada somente na matéria, né? Então tá bom, gente, agora eu acho que o nosso tempo já acabou e a gente vai passar pro passo, então depois a gente pode conversar mais se alguém quiser deixar aqui nas referências.